Olá, boa tarde a você que está conosco aqui pelo Notícias Agrícolas, à espera de informações do mercado. Dia negativo para os preços da soja lá na Bolsa de Chicago, quedas aí não muito significativas, mas enfim, depois da forte alta de ontem, o mercado aí devolveu uma parte dos ganhos e a gente tem também um pouquinho da expectativa do que pode acontecer com a chegada da safra aqui no Brasil e vamos tentar entender qual é a demanda que vem por aí. Será que a China volta com tudo? Será que a China já está comprada o suficiente para abastecer e atender o seu mercado interno? Vamos lá para Curitiba, onde está Marcos Araújo, analista da Agriinvest. Está aqui com a gente o Marcos. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado mais uma vez pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Um mercado negativo em Chicago hoje, mas não foi lá uma queda muito grande, Marcos. 2 pontinhos aí nos primeiros vencimentos. Mas, enfim, qual é a análise que a gente pode fazer desse comportamento de preços e também aqui no Brasil, o que esperar de preços agora que a safra está chegando nos portos, Marcos? Olá, Alexander, muito boa tarde a todos. Vamos lá. De curto prazo, Alexander, nós temos uma expectativa aqui no Brasil de preços ao produtor rural, lá no interior, preços menores em relação às últimas semanas. Isso por quê? Por uma combinação de fatores. Nós temos uma alta do frete internacional. Para você ter uma ideia, o frete Santos-China, que se fazia até pouco tempo atrás em 32 dólares por tonelada, hoje se faz com mais de 46 dólares por tonelada. Reflexo da forte alta do barril de petróleo, aí nos seus 60 dólares. Ou seja, uma alta do frete marítimo de 45%. Já no frete rodoviário, por exemplo, Sorriso Porto, que se fazia antes da safra da pressão de colheita por R$ 280, Alexandre, hoje esse frete gira em torno de R$ 330 por tonelada. Temos uma alta aí de R$ 50 por tonelada, são 18% no frete. Hoje, nós tivemos essa queda da soja em Chicago, principalmente por uma questão macroeconômica. O dólar, nós tivemos 2 indicadores dos Estados Unidos que vieram positivos, as vendas no varejo e inflação ao produtor. Isso daí fez com que o dólar ganhasse força, valor, frente às outras moedas, no nosso caso, o real. Então, o dólar para cima, normalmente nós temos uma pressão negativa para as commodities agrícolas lá na Bolsa de Chicago. E, portanto, também, Alexandre, nós vamos agora, nessa madrugada, termos a retomada da abertura do mercado na China, depois do feriado lunar, mas com esse atraso da colheita no Brasil, a China comprou alguns navios de soja para fevereiro nos Estados Unidos. Reflexo disso, Alexandre, foi a forte queda dos prêmios. Para você ter uma ideia, os prêmios da soja embarque em março aqui no Brasil, FOB Porto, de 70 centavos acima de Chicago, agora, estou confirmando aqui, já estão sendo negociados ao patamar de 20 centavos. Uma queda de 50 pontos, 50 centavos por bushel. É muita coisa. Então, você tem essa pressão negativa de curto prazo aí. Bom, vamos então dividir em 2 momentos. Primeiro, a análise em Chicago. Chicago está sendo pressionado por essa questão do financeiro que você colocou, mas essa volta da China, ela pode animar Chicago de novo ou não? É outra história, a gente vai começar a olhar para o Brasil a partir de agora. E o que mais pode atingir lá a análise de preço, a formação de preços em Chicago? Por exemplo, essa semana já começa o Outlook por lá nos Estados Unidos, que é aquela previsão da próxima safra nos Estados Unidos. Isso pode, de alguma forma, mudar o rumo dos preços, Marcos? Chicago, basicamente? Pode sim, Alexandre, é importante. Então, nós temos agora o fórum do USDA sobre a projeção da área de plantio nessa temporada 2021 nos Estados Unidos. Plantio esse que se inicia no sul dos Estados Unidos a partir do mês de abril. Para a soja, o mercado trabalha com um aumento aí de pelo menos algo como 7 milhões de acres na soja. Uma área superior a 89 milhões de acres, e algumas estimativas apontam até 93 milhões de acres. Para o milho, o mercado acredita num leve aumento da sua área em torno de 2 milhões de acres, tá ok? Isso é negativo para os preços. De certa forma, sim, Alexander, mas também essa semana nós temos os vencimentos das opções março
de soja em Chicago. E aí nós temos que estar acompanhando quais são os principais strikes em aberto, o maior número de opções lançadas nesses strikes, porque quem lançou essas opções aí vai pretender para que elas fiquem pelo menos no dinheiro ou fora do dinheiro, para que os lançadores das opções não percam dinheiro com elas. No caso do Maput aí, nós temos visto muita put e strike $14 vendido. Então esse março, eu acredito aí que na sexta-feira ele deve buscar um valor muito próximo a $14 o bushel, conforme os strikes abertos, as opções lá de Chicago. Outro fator importante também que tem contribuído aqui com a soja no Brasil, esse atraso do plantio, essa chuvarada. Para você ter uma ideia, Alexander, para o mês de fevereiro o mercado trabalhava com um embarque de soja no Brasil ao redor de 8 milhões de toneladas. Até o momento, nós temos aí 2,6 milhões de toneladas embarcadas. No ano passado eram 2,6 nesse período. E nesse ano, até agora, 800 mil toneladas. Veja então que o ritmo de embarque está muito lento, né? Aqui no Brasil. Isso obrigou, obviamente, os chineses a comprar dos Estados Unidos. Mas os chineses estão abastecidos o suficiente para não ter que sair demandando fortemente com essa volta do feriado? Ou não? Vai ter demanda chinesa acontecendo sim, Marcos? Não, de curto prazo eles estão abastecidos sim. Nós temos que estar monitorando com todas essas compras que eles fizeram nos Estados Unidos, principalmente pelo PNW, na costa oeste americana. Isso daí, um transit time do navio em torno de 2 semanas, 15 dias, o navio sai lá de Seattle, Portland e chega até a China, né? Então é um fluxo bem rápido. O que nós temos que cuidar na China são essas compras mais alongadas aí para frente, a partir de junho, julho em diante, que a China precisa se cobrir bastante as suas posições. No geral, Alexandre, nós acreditamos sim de médio para longo prazo, nessa continuidade da alta dos preços das commodities agrícolas no mercado internacional, principalmente por essa expectativa inflacionária, não só nos Estados Unidos, mas também em vários outros países, com todos esses estímulos que os bancos centrais vêm fazendo para superar esse problema econômico causado pelo Covid-19. E esse aumento de área, né, Marcos, que você citou aí para a soja nos Estados Unidos, ele também precisa ser analisado para ver se vai ser suficiente para atender uma continuidade de uma demanda forte, né? Os Estados Unidos, Alexandre, precisam nessa temporada ter uma confirmação do aumento da área de produção, tá? A exemplo da área de 2013 ou 2014, se não me falha a memória, e também uma excelente produtividade para garantir essa produção e essa demanda. Nós tivemos agora, até então, a recuperada do rebanho suíno na China, depois da peste suína africana, que o consumo mundial de soja, que vinha crescendo na casa de 15, 16 milhões de toneladas ano, caiu para algo entre 5 e 6, com a redução dos rebanhos, com o rebanho de suíno na China, agora recuperou essa demanda, porém, Alexander, nós temos alguns pontos de preocupação de algumas zoonoses novamente no rebanho de suínos na China. E isso, tendo abate sanitário, consequentemente, é menor demanda por soja, que vai virar farelo, é menor demanda por milho. Mas, num horizonte de médio para longo prazo, nós continuamos, o cenário está muito otimista para as commodities agrícolas. Agora, quando você fala dessas novas zoonoses, isso ainda está no campo das preocupações ou efetivamente já tem alguma demanda menor sendo monitorada por aí, Marcos? Já foi reportado casos em granjas menores lá na China, tá? Que nós temos que cuidar isso daí. Marcos, alguns podem falar, Marcos, isso é jogada da China. Infelizmente, se você agir contra essas informações do mercado, pode ser muito caro, né? Então a gente tem que ver também, o mercado às vezes joga com essas informações para tentar também diminuir essa alta de preços que vem ocorrendo nos últimos meses aí no mercado, né? Agora, e esse clima esquisito lá nos Estados Unidos, Marcos, que está todo mundo falando, até que ponto isso pode interferir na formação de preços, até que ponto isso pode mudar a estratégia do produtor americano? Alexander, como o nosso ainda é claro que é muito preocupante esse clima seco, né? A umidade do solo está muito baixa e essa menor umidade do solo pode sim atrasar o plantio americano, porém esse atraso do plantio, essas áreas que forem atrasadas, que deixariam de ser milho, vão para a soja. E também um ponto de preocupação é que eles precisam ter um clima perfeito
para se confirmar todo esse plantio de área que tem que ter esse aumento por lá. Se o clima não for perfeito e também fugir a janela ideal do plantio da soja, isso se repercute em menor área de plantio. Aí o circo está armado. Por isso que o tamanho da área e principalmente o potencial de oferta americano vai estar no radar dos investidores aí daqui para frente. Certamente. Muito bem. Agora, voltando para o Brasil, Marcos, você citou vários fatores negativos aí, a questão do encarecimento dos fretes, tanto marítimo quanto rodoviário, a questão dos prêmios que caíram bastante, enfim, a concentração, imagino que a concentração de oferta também agora, quando a colheita já avançou e agora começam a entregar esse material, provocando congestionamento nos portos. Dá para dizer que o momento é negativo para os preços no Brasil? Alexandre, vamos lá. A soja no porto aí gira R$165, R$170, dependendo do prazo de pagamento e tudo mais. Esse preço ainda é muito rentável para o produtor rural. Eu gosto muito, nós aqui na Agriinvest, nós defendemos os 4 pilares de uma comercialização agrícola eficiente, né? Então, e para o produtor rural, falando especificamente para o produtor rural, eu acredito que ano bom é quando a gente tem lucro, né? Então, a gente vê, por exemplo, muitos produtores aí que se queixaram com vendas de soja futura R$50, R$40 abaixo do atual preço corrente, mas aqueles produtores também que fizeram essas vendas, compraram insumos, olha o preço dos fosfatados, o tanto que subiu, olha o tanto que subiu a ureia. O produtor tem que saber usar, um dos pilares que a gente recomenda são as ferramentas de proteção. Opções, call, put, conforme a sua estratégia, ele está usando, se protegendo disso daí. Então, o preço hoje, Alexandre, é muito favorável para o sojicultor brasileiro. Por exemplo, se nós pegarmos essa soja 2021, essa soja agora de março, né, se traduz agora uma soja em Sorriso a R$147 a saca. Para um produtor rural que teve um custo de R$ 3.611 por hectare, colhendo 65 sacas, nesse momento ele tem uma rentabilidade de R$ 5.929 por hectare. Se nós pegarmos o custo para a safra 21-22, que nós estamos estimando um custo em torno de R$ 4.046 por hectare, colhendo 65 sacas para o ano que vem, a soja para fevereiro do ano que vem, Alexandre, se traduz em Sorriso a R$ 126. Portanto, veja você, produtor rural, que é importante fazer a conta. De 147 agora para 126 no ano que vem. Mas, se você está com receio da alta dos preços dos insumos, vejam que esse preço de R$ 126 a saca, colhendo 65 sacas, te garante uma margem de R$ 4.146 por hectare. E, historicamente, nós vendíamos a soja para lucrar o quê? R$ 1.000 a R$ 1.500 por hectare. Então, nós temos que, às vezes, deixar apenas de comprar o ticket do cinema e ficar assistindo o filme e participar do filme. Porque se você ficar só assistindo e não ter atitudes no mercado, a chance de a gente errar é muito grande. Você acabou de provar para a gente em números que ainda é rentável negociar. Mas eu só fiquei na dúvida do seguinte, esses custos já contabilizam aí essa disparada dos fretes, essa questão do aumento aí do custo de transporte, da logística aí do produto, Marcos? Sim, para 2021 agora está nos valores de mercado e para 2022 dentro da média histórica, tá? Tá. Então não tem erro, tá rentabilizando. E o que é importante? Ou seja, o produtor rural tem que estar ciente. Para 2022, nós estamos falando de um bushel a 11,54. Se ele for fazer uma venda futura dessa soja para comprar os insumos dele, ele deveria proteger essa venda futura de soja com uma opção de compra, call, que funciona como um seguro de alta. Mas agora, se o produtor me falar o seguinte, Marcos, eu estou vendendo 30% da minha safra para 2022, então eu tenho 70% da minha produção a comercializar. O seu risco maior, o seu risco de mercado agora, o seu risco maior é sobre os 70% a comercializar. Se cair mercado, cair Chicago, o dólar é ruim para o produtor brasileiro. Portanto, ele deveria, na minha opinião, comprar put para Chicago, né? E aí ele está garantindo um preço mínimo do bushel lá em Chicago.
E eu diria que não precisa comprar uma put, um seguro de baixa, né, uma opção de venda, lá para 2022, porque o valor tempo é muito caro. Então, viva o mercado. Compre, por exemplo, uma opção agora para o vencimento julho ou setembro de 2021 e vai rolando essa posição para frente. Tá? É assim que nós vamos fazendo uma gestão da nossa comercialização. Put para proteger o que não foi vendido, call para proteger o que já foi vendido. Exatamente. Para você ter uma ideia, esses produtores que venderam soja 40, 50 reais o preço abaixo dos níveis correntes, Alexandre, se tivesse comprado uma call strike 9,40 o bushel, e em maio do ano passado para agora, março, teria pago lá 27 centavos de dólar por bushel. Só que tudo que o bushel subiu de 9,40 para cima teria ganho. Ou seja, 9,40 para hoje, 13,80, ele está ganhando toda essa diferença aí. Pagaria só os 27 centavos aí. Pago no ato. Uhum. Negócio para o teu carro, paga no ato. Muito bem. Bom, enfim, estratégias, né, Marcos? Estratégias de proteção. Isso é importante o produtor entender que existem e que ele pode participar delas. Exatamente. Muito bom. Meu caro Marcos Araújo, muito obrigado por enquanto pela sua participação. A gente vai voltar a conversar sobre esses temas, principalmente essas estratégias de proteção aí do produtor diante de mercado que acaba ficando difícil de prever, né, Marcos? Muitos fatores aí podem mudar do dia para a noite, como você bem colocou aí, outros fatores que nem estavam no nosso radar há 2 semanas, 3 semanas atrás, começaram a aparecer agora. Enfim, o produtor precisa ficar atento a essas possibilidades e as possibilidades de variação de preços aí e se proteger delas. Por enquanto, muito obrigado. Disponha, e a última mensagem que eu deixo para o produtor rural é: não se preocupe, às vezes você pode achar que as opções em Chicago, na Bolsa, é um mundo de maluco. Não, é muito simples, basta a gente estar praticando com prudência e responsabilidade, fazendo as operações de hedge. Vamos deixar para especular já com o clima, que é muito arriscado. Legal. Obrigado, Marcos. Grande abraço. Até a próxima. Valeu, gente. Boa tarde. Um abraço. Tá aí Marcos Araújo, Agrinvest, aqui com a gente no Notícias Agrícolas, explicando toda a movimentação do mercado e as expectativas aí para os preços. Vamos ver como estão encerrando as negociações lá na Bolsa de Chicago. Você acompanha comigo na tela, vamos lá. Março, 13 dólares e 83 centes por bushel, queda de 1 ponto. O maio, 13 dólares e 84 centes por bushel, perdendo também 1 ponto. O agosto, queda de 0,25 a 13 dólares e 28 centes por bushel. O setembro, 12 dólares e 37 centes por bushel, ficou estável em relação ao fechamento anterior. Vamos ver o milho. Para março, 5 dólares e 53 centes por bushel, alta de 0,75. Para maio, 5 dólares e 50 centes por bushel, alta de 1 ponto. Julho, 5 dólares e 40, alta de 2,25. Para setembro, 4,83, subindo 0,25. E para finalizar, o trigo. Para março, 6 dólares e 44 centes por bushel, 13,5 pontos de queda, trigo caindo forte hoje. Maio, 6 dólares e 48 centes por bushel, 13,5 pontos de baixa. Julho, 6 dólares e 37 centes por bushel, queda de 9,5 pontos. Setembro, 6 dólares e 35 centes por bushel, queda de 9 pontos. São os preços de hoje. A gente fica por aqui. Agradeço muito a sua atenção, a sua audiência. Continue com a gente.